7. Declaro abertos os trabalhos da sessão e solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª sessão ordinária, realizada em 19 de setembro de 2007, presente a senhora ministra Ellen Grace, ausente cadamente do senhor ministro Eros Grau. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza, pregoado os seguintes processos: ações diretas com constitucionalidade, extradição e mandado de injunção. Sem qualquer reparo, fica a ata aprovada. Senhores ministros, senhora ministra, eu tenho a satisfação de comunicar a presença entre nós de alunos do curso de Direito da FARO, Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sessão. Ministra Carmen Lúcia, há um habeas corpus 89.398 de relatoria de Vossa Excelência. Sim, presidente. Eu chamo a julgamento, é paciente Arthur Cavalieri e coator o Procurador-Geral da República. É esse o habeas corpus? Não, não é esse. Este é o que, em nome de quem aqui está o nosso procurador. Ah, pois não. Vossa Excelência tem a palavra. Senhora Presidente, senhores ministros, este é um habeas corpus preventivo impetrado por Paulo Roberto da Silva Passos em favor de Arthur Cavalieri, apontando como autoridade coatora o Procurador-Geral da República, com o objetivo de que, aspas, não se inicie e ou sejam trancadas quaisquer investigações contra o paciente. Requer que, aspas, deverá ser confirmada a liminar que foi pleiteada, determinando-se outrossim, à época que a revista trazida à colação nas mesmas páginas onde lançou a reportagem publique a decisão. Conforme noticia a impetração, o paciente consagrou-se, juntamente com seu ex-patrão, vencedor na Mega Sena do prêmio de R$ 34.200.000. Contudo, segundo alega o impetrante, matéria jornalística veiculada na revista Isto É, suscitou no paciente a sensação de ameaça, no sentido de vir a sofrer constrangimento ilegal no decorrer das investigações citadas na reportagem. A matéria mencionada na peça inicial foi publicada em 26 de julho de 2006 e traz, entre outras, a informação seguinte, aspas, a caça aos milionários. A CPI dos bingos enviou ao Ministério Público os nomes de todos os ganhadores da Mega Sena nos últimos 9 anos. Eles serão investigados. O sentimento entre os premiados da Mega Sena é de muita irritação e preocupação. A CPI dos bingos, antes do encerramento de seus trabalhos, entregou ao Ministério Público o nome de todos os ganhadores da Mega Sena. O Ministério Público informou em Brasília que vai analisar o material numa investigação a ser realizada nos respectivos estados dos ganhadores. A Polícia Federal já avisou que também vai entrar nesta força-tarefa. Segundo as denúncias recebidas pela CPI, alguns prêmios eram usados para lavar dinheiro e parte deles teria abastecido Caixa 2 de partidos. Isto é, teve acesso à lista completa dos milionários. Juntos, embolsaram R$ 1,5 bilhão. No relatório final, a CPI levanta indícios de lavagem de dinheiro nas loterias. Em 4 de agosto de 2006, eu indeferi a liminar nos termos seguintes: em que pesem as razões delineadas no presente habeas corpus, o deferimento de medida liminar para o trancamento de eventuais inquéritos e ação penal não se justifica, ainda mais quando simplesmente noticiados em reportagens jornalísticas. Trancamento liminar de inquéritos e ações penais em curso, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, só é admissível quando verificadas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Neste sentido, arrolei uma série de precedentes deste Supremo Tribunal. O exame da alegada inocência do paciente frente à hipótese de suposto constrangimento ilegal não se coaduna com a via eleita, sendo tal cotejo reservado para processos de conhecimento aos quais a dilação probatória é reservada.
Ademais, o Ministério Público é o órgão competente constitucionalmente para o desempenho da persecução penal e não há constrangimento ilegal na eventual apreciação de documentos fornecidos ao Procurador-Geral da República pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Prevalece, no caso, o princípio do indúbio pro societate, sendo suficiente para a inauguração do inquérito e promoção da denúncia a probabilidade de procedência dos fatos em alegada apuração. Ante o exposto, indefiro a liminar. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. E em petição protocolada em 25 de setembro de 2006, o impetrante opõe-se às razões expostas no parecer do Ministério Público Federal, enfatizando basicamente que, aspas, a menos que se queira dar à investigação criminal dimensão mínima, que aquele que a ela se submete de maneira injusta e ilegal possa, ao depois, conformar-se com pedidos informais de desculpas, que em nada denigra perante a sociedade a moral do submetido às ditas agruras da persecúcio, está, por mais que delineada, a conduta comissiva de Sua Excelência, o douto Procurador-Geral da República. Em suas informações, a autoridade coatora sustenta, inicialmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que, aspas, eventual investigação, se houver, será instaurada e conduzida por membro do Ministério Público que oficie no Estado de São Paulo, onde reside o paciente. No mais, informa que não determinou a instauração de procedimento destinado a investigar o senhor Arthur Cavalieri, o que demonstra a inexistência de coação ou ameaça de coação que possa ser imputada e reparada por habeas corpus. É o relatório, senhora presidente. Como ressaltei, quando indeferi a medida liminar, as razões delineadas no presente habeas corpus para o trancamento de eventual inquérito e ação penal não se justificam, ainda mais quando simplesmente noticiados em reportagens jornalísticas. O trancamento de inquéritos e ações penais em curso, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, só é admissível quando verificadas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Neste sentido, estou citando, entre outros, HC 84.776, de relatoria do ministro Eros Grau, HC 80.954, de relatoria do ministro Sidney Sanches, entre outros. O exame da alegada inocência do paciente, diante da hipótese de suposto constrangimento ilegal, também não se coaduna com a via eleita, sendo tal cotejo reservado para processos de conhecimento, nos quais é assegurada a dilação probatória. Conforme bem ressaltou o eminente subprocurador-geral da República, Dr. Mário José Gizzi, em seu parecer, aspas, a publicação de matéria jornalística sobre eventual desenrolar das apurações procedidas pela CPI dos bingos, obviamente não vincula a atuação do Ministério Público Federal. Por conseguinte, a indicação de tal matéria como único indício de provável abertura de investigação contra Arthur Cavalieri não tem força para respaldar a impetração de habeas corpus preventivo. Ademais, digo eu, o Ministério Público é o órgão competente constitucionalmente para o desempenho da persecução penal e não há constrangimento ilegal algum na eventual apreciação de documentos fornecidos ao Procurador-Geral da República pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Prevalece, no caso, o princípio do indúbio pro societate, sendo suficiente para a inauguração do inquérito e eventual futura promoção de denúncia a probabilidade de procedência de fatos em alegada apuração, da qual se constate existência de indícios. Outro ponto ressaltado pelo subprocurador-geral da República, que afasta qualquer fundamento para a concessão da ordem requerida, é o de que, aspas, o impetrante não indicou ato comissivo ou omissivo da autoridade tida por coatora que consubstanciasse efetivamente lesão ou ameaça de lesão ao status libertatis do paciente. E mais adiante, lembra ainda o nobre subprocurador que, aspas, ainda que se considerasse a possibilidade concreta e verdadeiramente iminente de instauração de procedimento criminal contra o paciente, é certo que a autoridade coatora não seria o Procurador-Geral da República, mas sim a autoridade policial ou mesmo órgão ministerial atuante na primeira instância, uma vez que aquele, a princípio, não faz jus a foro privilegiado, nem se enquadra em circunstâncias outras capazes de atrair a atuação direta do chefe do Ministério Público Federal na espécie.
Nesse sentido, já se pronunciaram, aliás, as duas turmas deste Supremo Tribunal Federal. Estou citando também precedentes, como, por exemplo, o HC 85.741, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, RHC 60.762, de relatoria do ministro Nery da Silveira, entre outros que a rolam. Pelas razões expostas, senhora presidente, senhores ministros, eu estou denegando a ordem de habeas corpus requerida. A eminente relatora denega a ordem. Há divergência? Não, presidente, Pois não. apenas para consignar a ocupação do tempo do Supremo com essa matéria, no que se cria uma figura nova, visando obstaculizar requerimento no sentido de ser instaurado inquérito, a falta de justa causa. O temor considerado que veiculado na revista deve ser muito grande. O tribunal, à unanimidade, nos termos do voto da relatora, denegou a ordem. Ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência relatora do inquérito 2297, querelante Yves Hublé e querelado José Aldo Rebelo Figueiredo. Senhora presidente, trata-se de queixa-crime apresentada por Yves Hublé em desfavor de José Aldo Rebelo Figueiredo, deputado federal, e de Renata Moura, jornalista do Jornal do Brasil, atribuindo-lhes a prática dos crimes previstos nos artigos 21 e 22, de difamação e injúria, da Lei 5.250, de 67. Como se extrai da inicial, o querelante apresentou pedido de impeachment do presidente da República perante a Secretaria da Câmara dos Deputados. Tal fato foi noticiado pelo Jornal do Brasil na edição de 23 de 12 de 2005. A querelada assinou a referida notícia intitulada "Aposentado pede impeachment". No entanto, o periódico também veiculou naquela notícia a reação do primeiro querelado, que, ao se manifestar sobre o pedido de impeachment, teria então ofendido a honra do querelante, segundo ele entende. Aspas. A notícia continha também a reação do senhor presidente da Câmara dos Deputados, ora querelado, que, nas palavras da jornalista, aspas nas aspas, antes mesmo de receber o relatório de Yves, o presidente da Casa Baixa e aliado de Lula, deputado Aldo Rebelo, já demonstrava desinteresse no pedido. Ainda mais lamentável para o querelante, entretanto, foi o fato de ver-se franca, gratuita e friamente agredida em sua honra pelo primeiro querelado, como se vê do trecho seguinte da matéria jornalística que ora se transcreve. A Constituição faculta esta iniciativa à sociedade e o presidente da Câmara observa as razões e decide. Afirmou e continuou. Busquei na Procuradoria processos contra ele, Yves, sei bem de seu passado, é indigno de viver na democracia. Resolver indignações por violência é lamentável, fecha aspas. No que se refere à segunda querelada, o querelante afirmou o seguinte, aspas, trata-se de jornalista que efetuou reportagem e divulgação da entrevista com o primeiro querelado, tendo assinado a matéria publicada no Jornal do Brasil, veiculada em 23 de 12 de 2006, na verdade é de 2005, e, portanto, corresponsável pelo seu conteúdo nos termos dos artigos 28 e 37.1 da Lei 5.250, fecha aspas. Notificados, os querelados apresentaram respostas em peças distintas. O primeiro sustentou em sua resposta que, aspas, não pode ser imputado ao querelado os crimes apontados pelo querelante, tendo em vista a inexistência de conduta criminosa. O querelante, em momento algum, proferiu as palavras publicadas pelo jornal na matéria assinada pela segunda querelada. Argumentando, o querelante se vale de lei específica destinada à imprensa, pela qual supostamente se preza não pela censura, mas pela defesa da liberdade e da honra, fecha aspas. Por sua vez, a querelada alegou que, aspas, a reportagem do Jornal do Brasil e demais periódicos sobre o caso em questão foi feita com base em transcrições de várias reportagens e noticiado pelo ilustre presidente da Câmara Federal, conforme o próprio querelante admite. Note-se que tão somente copilou os que os demais meios de comunicações noticiaram, fato este esdrúxulo e agressivo que repercutiu até nos meios de comunicações internacionais, pois queria o impeachment do presidente Lula, apresentando um pedido e aproveitando aquela oportunidade que toda a imprensa nacional e internacional se encontrava presente. Em nenhum momento a jornalista procurou ofender a honra do querelante, até porque vemos a exceção da verdade. O que se noticiou foi o comentário atribuído ao querelante, dito pelo Aldo Rebelo, tratando-se de uma informação de sua pessoa relativa ao querelante.
A Procuradoria-Geral da República, por sua digna subprocuradora-geral, doutora Cláudia Sampaio, manifestou-se pela rejeição da queixa-crime. É o relatório, senhora Voto, presidente. Vossa Excelência. Esta queixa-crime oferecida por Yves Blé em desfavor do deputado federal Aldo Rebelo e da jornalista Renato Moura, imputam-se-lhes a prática dos crimes de injúria e difamação. O querelante sustenta que as ofensas configuradoras de tais crimes foram veiculados no artigo aposentado pede impeachment, publicado, como disse antes, no Jornal do Brasil, na edição de 23/2/2005. Esclarece que sua honra teria sido atingida pelos comentários feitos pelo querelado no referido artigo e publicado em artigo assinado pela querelada. A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer no qual opinou pela rejeição da presente ação penal nos termos seguintes. Aspas, os fatos narrados na queixa-crime amodam-se objetivamente aos preceitos do artigo 22 da Lei de Imprensa, crime de injúria, uma vez que a afirmação, aspas nas aspas, busquei na Procuradoria processos contra ele, Yves, sei bem de seu passado e que o querelante é indigno de viver na democracia, bem como, aspas, resolver indignações por violência é lamentável. Isto ofenderia atributos morais do querelante, honra subjetiva, já que foram imputadas qualidades negativas ao sujeito passivo, tais como nas palavras do querelante, aspas nas aspas, ele seria um sujeito cheio de processos contra si e indigno de viver em democracia. No entanto, o querelado proferiu as mencionadas palavras no exercício do seu mandato, estando por isso acobertado pela imunidade parlamentar, artigo 53, caput da Constituição. Tal prerrogativa, conforme reiterada jurisprudência deste tribunal, protege o congressista em todas as manifestações que tenham relação com o exercício do mandato, mesmo que fora do recinto da Casa Legislativa. Neste sentido, inquérito 1944, de relatoria da ministra Ellen Grace. Quanto à jornalista Renata Moura, também não há justa causa para a ação penal. A conduta imputada à querelada é atípica, seja porque não agiu com dolo de injuriar a querelante, seja porque limitou-se à narração de fatos noticiados em várias reportagens, no exercício legítimo do seu direito de informar. Artigo 5º, inciso 9 da Constituição e 27 da Lei de Imprensa. Tomo como correto, senhora presidente, o parecer do Ministério Público. O artigo 53 da Constituição do Brasil dispõe que os deputados são isentos de enquadramento penal por suas opiniões, palavras e votos, ou seja, têm imunidade material no exercício da função parlamentar. No caso do querelado, as afirmações tidas como ofensivas pelo querelante foram feitas em razão do exercício do mandato parlamentar, uma vez que o querelado se manifestou na condição de deputado federal e de presidente da Câmara dos Deputados. O que o querelante busca incriminar são entrevistas e declarações do presidente da Câmara dos Deputados, então, autoridade competente para aceitar ou recusar liminarmente qualquer pedido de impeachment, antes de submetê-lo ao crivo da Câmara para instauração do respectivo processo. Desse modo, não há como desvincular as referidas afirmações do exercício da ampla liberdade de expressão típica da atividade parlamentar nos termos do artigo 51 da Constituição Brasileira. Ademais, como relatei, em sua resposta à notificação feita, o querelado afirma que em nenhum momento proferia as palavras publicadas pelo jornal. No que concerne à querelada, verifica-se que a publicação limitou-se à narração de fatos noticiados em diversas reportagens, sem qualquer indício de ânimo difamante ou injuriante. Dessa forma, também não há como desvincular a citada publicação do exercício da liberdade de expressão própria da atividade de comunicação. Artigo 5º, inciso 9 da Constituição. Não ocorrendo, no caso, os crimes imputados pelo querelante, nem sequer em tese aqui, não se justifica o recebimento da queixa-crime, como bem esclarece a Procuradoria-Geral da República, cujo parecer acolho, encaminhando a votação no sentido de que seja rejeitada a queixa-crime. A eminente relatora rejeita a queixa-crime. Há divergência? O tribunal, à unanimidade, rejeitou a queixa-crime nos termos do voto da relatora. Agora é o meu, né? Chama a julgamento agravo regimental no habeas corpus número 86005, agravante Jorge Luiz Bezerra da Silva. Sou eu própria a relatora. Senhores ministros, senhora ministra,
agravo regimental interposto contra a decisão da presidência que indeferiu o pedido de redistribuição do presente habeas corpus ao ministro Gilmar Mendes, mantendo a relatoria com o ministro Joaquim Barbosa para julgamento do feito. A decisão ora agravada está fundamentada na incidência das preclusões lógica e consumativa sobre a faculdade processual que o impetrante possuía para suscitar a ocorrência de prevenção. O agravante sustenta, em síntese, que a matéria relativa à prevenção pode ser suscitada a qualquer tempo, sem gerar preclusão. Aponta ainda possíveis contradições entre a decisão impugnada e outras manifestações dessa presidência acerca da matéria agora debatida. Este o relatório, o voto é o seguinte. A presente controvérsia diz respeito à existência ou não de prevenção de competência do ministro Joaquim Barbosa para julgamento do presente HC. Na decisão agravada, este é o HC 86005. Na decisão ora agravada, manifestei-me nos seguintes termos. Item 3. O Ministério Público Federal, no parecer acostado aos autos, suscita a ocorrência de preclusão consumativa no que tange à prevenção alegada, averbando que o presente writ já foi objeto de redistribuição a requerimento do agravante, pois seu relator originário era o ministro Carlos Veloso, sendo reconhecida posteriormente a prevenção do ministro Joaquim Barbosa. Analisando o feito, verifico que o presente habeas corpus foi impetrado em 25 de maio de 2005 e distribuído ao ministro Carlos Veloso nesta mesma data. Em 1º de junho de 2005, o paciente pleiteou a redistribuição por prevenção ao ministro Joaquim Barbosa. O ministro Nelson Jobim, então presidente, determinou a redistribuição dos autos. Posteriormente, já em 24 de março de 2006, deduziu-se novo pedido de redistribuição, desta feita ao ministro Gilmar Mendes, relator para o acórdão do HC 84409. Por outro lado, no que tange ao HC 84409, em face do qual se estabeleceria a prevenção de competência alegada e cujo relator para o acórdão foi o ministro Gilmar Mendes, constato que foi julgado em 14 de dezembro de 2004, sendo tal decisão publicada no Diário da Justiça de 1º de fevereiro de 2005. Extraio destes autos ainda que somente após ter comparecido no processo em oportunidades distintas, as petições estão em folhas 31, 94, 166 e 173, todas posteriores ao julgamento do HC 84409, é que o paciente arguiu a prevenção do ministro Gilmar Mendes. Registro que é pacífico nesta Corte o entendimento de que a competência por prevenção é relativa, estando sujeita por isso mesmo à prorrogação, caso precluída a oportunidade de arguição da incompetência. No julgamento do HC 69.287, o eminente relator, ministro Moreira Alves, asseverou que a não observância da competência decorrente da prevenção gera nulidade meramente relativa, sanável se não alegada no momento oportuno. Nesse mesmo sentido, há outras decisões da Corte. Eu refiro o HC 69.599, Pertence, 77.754, Sidney Sanches, e cito ainda a decisão desta presidência no RE 325.571. No caso, ora em análise, tem-se hipótese clara de preclusão consumativa na linha sustentada pelo Ministério Público Federal no parecer de folhas tais, dado que o impetrante manifestou-se reiteradas vezes nos autos, antes de suscitar a prevenção do ministro Gilmar Mendes. Ademais, também vislumbro na espécie a ocorrência de preclusão lógica, pois, conforme já destacado, o próprio impetrante suscitou nestes autos, após o julgamento do 84.409, a redistribuição do presente feito por prevenção ao ministro Joaquim Barbosa. Assim, por estes motivos, sendo evidente a ocorrência de preclusão, considero que deva ser mantida a relatoria estabelecida. Por isso, indefiro o pedido, devolvam-se os autos ao eminente ministro Joaquim Barbosa. Esta é a decisão impugnada. No que tange às razões veiculadas no presente agravo, entendo que elas não têm o condão de modificar o entendimento já esposado. A jurisprudência da Corte, em reiterados precedentes, consagrou o entendimento de que a competência por prevenção é relativa, passível, portanto, de preclusão quando não arguída no momento oportuno.
As razões elencadas pelos recorrentes não infirmam esse entendimento. Da mesma forma, no que aponta a alegada contradição entre a decisão agravada e precedentes apontados no recurso, observo que não abordam situações idênticas, razão por que não se justifica a reforma da decisão ora impugnada. Com efeito, quanto aos casos especificamente invocados, HC 92020 e HC 86339, nos quais se reconheceu a aplicação do artigo 69, parágrafo 2º do Regimento Interno, a sua nota distintiva diz respeito justamente à inocorrência da preclusão que foi reconhecida na decisão ora atacada. Neste aspecto, cumpre ponderar que o registro do Instituto da Preclusão se revela essencial para evitar tumulto processual decorrente de reiteradas e contraditórias alegações de prevenção por parte de eventuais interessados. Por todo o exposto, nego o provimento ao agravo, mantendo, portanto, a relatoria com o ministro Joaquim Barbosa para análise desse habeas corpus. Pois não, doutor? Ouço Vossa Excelência. O agravante sustenta que o momento oportuno, com respaldo no regimento do STJ, seria... Desculpe, doutor, eu não estou ouvindo. A parte sustenta que o momento oportuno seria até o início da sessão, com base no regimento interno do STJ, já que o do Supremo é omisso. Apenas esse esclarecimento. Agradeço a Vossa Excelência. Colho os votos. Ministro Menezes Direito, ministra Carmen Lúcia, ministro Lewandowski, ministro César Peluso, ministro Gilmar Mendes, ministro Marco Aurélio. Presidente, omisso o regimento do Supremo, mas temos pronunciamentos a respeito da matéria. E Vossa Excelência ressaltou bem que o deslocamento do processo do ministro Carlos Veloso para o ministro Joaquim Barbosa ocorreu por provocação do impetrante. Não estamos diante de uma... Pois é. Daí se ter cogitado da preclusão, até lógica, né? Não estamos diante de uma situação concreta em que a apreciação de certo habeas sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes em 2004 geraria, porque, segundo o habeas, decorreu de ato praticado no mesmo processo que motivou o primeiro, geraria a prevenção de Sua Excelência. De qualquer forma, Sua Excelência tem assento na segunda turma e participará do julgamento. Ministro Celso. Vossa Excelência. O Tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao agravo. Pelo Conselho? Não. Não há impedimento. Não. Chama a julgamento, sendo relator o ministro Marco Aurélio, mandado de segurança número 26.310, impetrante Cleumi Luiz de Almeida, impetrado à presidência do Conselho Nacional de Justiça, que prestou informações. Eu creio que não há impedimento nesse caso de dupla identidade. Nós julgamos, né? Foi. Inclusive, aquele mandado de segurança que eu fui relator e Vossa Excelência era... São as O dom decorrências da ubiquidade. do duplo chapéu, de presidência do Supremo e presidência do Conselho Nacional de Justiça. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência tem a palavra. Em jogo faz-se concurso público voltado ao preenchimento de cargos de serviços notariais e de registro do Distrito Federal, mais especificamente a reserva de vagas destinadas a portadores de deficiência, inciso 8 do artigo 37 da Constituição Federal. O edital veiculado não previu a citada reserva. Alega o impetrante que o número de cargos vagos não pode afastar a incidência do preceito constitucional. Afirma também que, não ocupadas 4 serventias, 2 delas não teriam sido ofertadas para preenchimento em razão de encontrar-se uma em fase de extinção e outra em disputa judicial. Então, seriam apenas 2 serventias. É interessante a matéria. Evoca o parágrafo 3º do artigo 236 da Constituição Federal para dizer da impropriedade de se manterem serventias vagas por mais de 6 meses.
Cita, então, a Lei 7.853, de 89, que disciplina a matéria, e o decreto que a regulamentou, 3.298, a estabelecer o arredondamento de frações para o número inteiro. Assim, assevera que, levando em conta o percentual de 5% relativo à reserva para a disputa das vagas por portadores de deficiência, ter-se-ia a fração de 4/10 arredondada para uma vaga. Articula ainda com disposto na Lei 8.112/90, que prevê a percentagem de 20%. Então, baseado em cálculos, revela que, quer considerado o número de 2 vagas, quer o de 4, haveria sempre a reserva de uma vaga para atendimento dos ditames constitucionais. Sustenta que, ao concluir de forma diversa, o Conselho Nacional de Justiça teria colocado em segundo plano o que é assegurado mediante preceito de envergadura maior à Constituição. O pedido formulado na inicial, de folha 2 a 21, acompanhada de peças, objetivou a concessão de medida cauteladora para suspender até o julgamento final deste mandado de segurança o concurso, vindo-se ao fim a declarar a insubsistência do ato do Conselho Nacional de Justiça, procedendo-se à correção do edital para contemplar a mencionada reserva. A folha 93 despachei determinando fosse solicitado informações, daí o ofício, mediante o qual se encaminharam documentos. O Conselho concluiu pela impossibilidade de reserva, tendo em conta o número de vagas ofertadas, o que acabaria por viabilizar o preenchimento da metade das existentes. A Procuradoria-Geral emitiu parecer de folha pelo indeferimento da ordem, consignando a necessidade de serem sopesados valores. Eis a síntese da peça. Mandado de segurança, decisão do Conselho, que concluiu pela necessidade de reserva aos portadores de deficiência de uma das 2 vagas de tabelião oferecidas no TJDF. A aplicação do percentual legal que importaria, no caso concreto, distorção da política pública de inclusão social, desigualdade em prejuízo da grande maioria dos concorrentes e desrespeito ao limite máximo de reserva de vagas. Ante o edital de folha 274, em que revelado encontrasse o concurso na fase final, indeferi a medida cauteladora e preconizei a inclusão do processo em pauta com preferência para julgamento ao relatório. O voto de Vossa Excelência. Presidente, reconheço a existência de precedente deste plenário, agasalhando a tese sustentada pelo impetrante. No recurso extraordinário 227-299 de Minas Gerais, relatado pelo ministro Ilmar Galvão, a Corte defrontou-se com situação concreta em que, oferecidas 8 vagas, a percentagem de 5% prevista na legislação local como própria reserva de vagas aos portadores de deficiência desagou em 4/10. Prevaleceu a ótica da necessidade de sempre conferir-se concretude ao inciso 8 do artigo 37 da Constituição Federal. Presente esteve, conforme o voto do relator, que se encontra às folhas 32 e 33, o disposto no Decreto 3.298, que regulamentou a Lei de Regência. O tema, porém, merece reflexão, reexaminando-se o entendimento que acabou por prevalecer, até mesmo com o meu voto à época. A regra é a feitura de concurso público, concorrendo os candidatos em igualdade de situação, inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal. O inciso 8 do mesmo artigo preceitua que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá a lei os critérios de sua admissão. A Lei 7.853, de 89, versou a percentagem mínima
de 5%. Tem que retornar mesmo. E a Lei 8.112/90 veio estabelecer um máximo de 20% de vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência física. Ora, considerado o total de vagas, no caso, 2, não se tem aplicada a percentagem mínima de 5% ou a máxima de 20%, como definir vaga reservada a teor do aludido inciso 8. Entender-se que 1/10 de vaga, ou mesmo 4/10, resultantes da aplicação de 5% ou de 20%, respectivamente, sobre 2 vagas, dão ensejo à reserva de uma delas, implica verdadeira igualização, olvidando-se que a regra é a não distinção entre candidatos, sendo exceção a participação restrita, consideradas vagas reservadas. Essa conclusão levaria os candidatos em geral a concorrerem a uma das vagas e os deficientes a outra, majorando-se os percentuais mínimo de 5% e máximo de 20% para 50%. Há de se conferir ao texto constitucional interpretação a preservar a premissa de que a regra geral é o tratamento igualitário, consubstanciando exceção à separação de vagas para um certo segmento. A eficácia do que versado no artigo 37, inciso 8 da Constituição Federal, pressupõe campo propício a ter-se, com a incidência do percentual concernente à reserva para portadores de deficiência, resultado a desaguar em certo número de vagas, e isso não ocorre quando existentes apenas 2. Daí concluir pela improcedência do inconformismo retratado na inicial, razão pela qual indefiro a ordem, consignando mais que não cabe alterar o próprio edital de concurso para ter-se o alargamento das vagas, a colocação das 2 outras que estão, pelo menos, em stand-by, considerado uma controvérsia existente no Judiciário, e a extinção cogitada pelo Tribunal de Justiça. Portanto, o eminente relator indefere a ordem de habeas corpus. Ministro Menezes Direito. Perdão, a ordem de mandado de segurança. O ministro Marco Aurélio fez referência a um precedente anterior da Corte, que foi relator o ministro Ilmar Galvão, em sentido oposto. Eu vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio para ficar com esse precedente. O meu temor é que, se nós utilizarmos esse raciocínio, nós poderemos dar ensejo a que nos concursos futuros também se crie esse tipo de óbice, quando, na verdade, a disciplina constitucional ela é mandatória. Ela determina que nos concursos públicos deve reservar-se vaga específica para os deficientes. No máximo se tem de 2, 3, 4, 5, 6, 7, não importa. Tem de ser reservado. Ministro, o fato de alcance... Perdão, ministro, ouço Vossa com muito prazer. Claro, com muito prazer. Com muito prazer. Houvesse, pelo menos, indício de fraude, ou seja, guardando-se vagas para não se ter destinação de vaga a portador de deficiência, eu não teria a menor dúvida em conceder ordem. São serventias raras, são serventias que vão vagando ao longo do tempo. Então, por exemplo, os cartórios, vamos esperar que haja vaga de 20 cartórios para poder, então, abrir o edital de preenchimento. A Constituição textual diz que a lei é a lei que reservará o percentual. É a lei que reserva o percentual. Isso é, não se pode extrair do texto constitucional um número arbitrário de vagas. Aliás, eu me permito citar um precedente do eminente... 1/10 de uma vaga. Eu queria até... E arredondaríamos esse 1/10 para um inteiro.
chegando não à percentagem, à observância da percentagem de 5%, mas de 50%. E com o agravante de o fato de que tal interpretação, com o devido respeito, atribui a uma exceção da Constituição uma amplitude tal que se transforma na regra, a tal ponto que se divide o número de vagas de um concurso. Isto é, deixa de ser uma exceção para atender situações particularíssimas que só a lei pode regular nos pormenores circunstanciais, para admitir que em todos os concursos, quando não se possa atingir o percentual mínimo previsto pela lei, se possa arbitrariamente chegar até a metade das vagas do concurso, o que significa uma regra de caráter geral. Senhor presidente, eu também queria aproveitar para lembrar um precedente já julgado nesse plenário, que é o mandado de segurança 25074, eminente Carlos Alberto Direito, que foi relator o eminente ministro César Peluso, em que ele conclui o seguinte: o que a Constituição assegura é que os portadores de deficiência têm direito a ocupar determinado número de cargos e empregos públicos considerado cada quadro funcional, segundo a percentagem que lhes reserve a lei, o que só pode apurar-se no confronto do total dos cargos e dos empregos, e não, é óbvio, perante o número aleatório de vagas que se ponham em cada concurso. Quer dizer, é preciso examinar esse percentual que fixa a lei de acordo com o total de cargos que existem na administração numa determinada categoria. Porque, senão, realmente, a cada concurso, abrimos a cada concurso vagas para os deficientes, de repente, esse número previsto na lei acaba sendo ultrapassado. Ministro Carlos Alberto. Posso concluir, né? Desculpe. Não, com muito prazer. Então, senhor, eu pedi vênia ao eminente relator, mas eu entendo que se deve manter a disciplina constitucional que determina a reserva de número de vagas para os deficientes. Como a lei estabelece o percentual aplicado pela lei resulta nessa percentual indicado pelo ministro Marco Aurélio, mas, a meu sentir, isso não justifica a explicitação de que, porque seria 50%, não se daria ao deficiente. Eu, portanto, peço vênia à Sua Excelência e mantenho o meu entendimento de conhecer do mandado de segurança e dar a ordem em parte, porque eles estão pedindo, pelo que eu verifiquei, mais do que o possível, que eles querem que se altere, apenas para restabelecer o edital na forma da revogação da decisão que foi tomada pelo Conselho Nacional de Justiça. Ministra Carmen Lúcia. Senhora presidente, eu também vou pedir vênia ao nobre relator, mas eu vou acompanhar a divergência no sentido de manter no concurso as vagas para deficientes, conforme determina a Constituição. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente ministro Carlos Alberto Direito e acompanhar o eminente relator pelos motivos já apontados. Ministro Carlos Brito está ausente. Ministro César Peluso. Com o devido respeito, acompanho o relator. Ministro Gilmar Mendes. Com o relator, senhor presidente. Ministro Celso de Mello. Também com a devida vênia, senhora presidente, com o eminente ministro Marco Aurélio. Também eu acompanho o eminente relator, com vênia aos colegas que votam na divergência. Proclamo que o tribunal, por maioria, nos termos do voto do relator, indeferiu a ordem de mandado de segurança, vencidos os ministros Menezes Direito e Carmen Lúcia. Senhores ministros, chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 2873, de que eu mesma sou relatora, e anteriormente esse feito já veio a julgamento. Em 12 de maio de 2004, após o meu voto, acompanhada pelos ministros Carlos Brito e César Peluso, pediu vista o ministro Marco Aurélio. Posteriormente, Sua Excelência trouxe, em seguida, o feito novamente à mesa, julgando improcedente a ação. Na ocasião, eu indiquei adiamento e agora trago uma confirmação, uma ratificação do voto original que proferi. Digo que na sessão de 12 de 5 de 2004 se iniciou este julgamento.
A DIN é proposta pelo governador do Estado do Piauí em face do artigo 54, inciso 6º da Constituição daquela unidade da Federação, artigo que dispõe o seguinte, artigo 54, sem prejuízo do disposto no artigo 39, a administração de pessoal do Estado e dos municípios observará, inciso 6º, vedação da exigência de limite máximo de idade para prestação de concurso público. Verificou-se que o artigo 39 da mesma carta estabelece o seguinte, aspas, a administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado e dos municípios sujeita-se aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, fecha aspas. No meu voto, salientei que a hipótese dos autos em tudo se assemelhava a 2 outros julgados desta Casa, a de número 243, de que foi relator para o acórdão o ministro Marco Aurélio, sendo relator originário o ministro Otávio Galotti, julgada em 1º de fevereiro de 2001, e a de 1165, de que foi relator o ministro Nelson Jobim, julgado em 3 de outubro de 2001, decisão unânime. Nesses 2 casos, declarou-se, respectivamente, por ofensa aos artigos 37, inciso 1º, e 61, parágrafo 1º, inciso 2º, c, da Constituição, a inconstitucionalidade do artigo 77, inciso 3º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Reza este artigo, a administração pública obedecerá aos princípios da legalidade e também ao seguinte, item 3º, não haverá limite máximo de idade para inscrição em concurso público, constituindo-se, entretanto, em requisito de acessibilidade ao cargo ou emprego, a possibilidade de permanência por 5 anos no seu efetivo exercício, fecho aspas. E também do artigo 19, inciso 6º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, cujo teor é o seguinte, a administração pública obedecerá aos princípios de legalidade e também ao seguinte, inciso 6º, é vedada a estipulação de limite máximo de idade para ingresso por concurso público na administração direta, indireta ou fundacional, respeitando-se apenas o limite para aposentadoria compulsória e os requisitos estabelecidos nesta lei orgânica em lei específica, fecho aspas. Em ambos os precedentes, este Supremo Tribunal asseverou que os Estados-membros exercitam seu poder constituinte na estrita observância dos princípios e limitações impostos pela Constituição Federal. Constatou ainda que as normas hostilizadas ao vedar a estipulação de um limite máximo de idade para ingresso no serviço público refletiram a pretensão das assembleias envolvidas de legislar sobre o provimento dos cargos públicos, trecho que extraia do voto do ministro Nelson Jobim na ADIM 243. Concluiu este tribunal ter havido uma indevida intervenção por parte dos legislativos locais, uma vez que, pelo disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, c, da Constituição, a iniciativa de leis que disponham sobre servidores públicos, tanto no âmbito da União quanto dos Estados, é da competência do Poder Executivo. Entendendo haver, no presente caso, a mesma inconstitucionalidade formal reconhecida nos precedentes acima mencionados, manifestei-me pela procedência do pedido, no que fui acompanhada pelos eminentes ministros César Peluso e Carlos Brito. Neste ponto, pediu vista o eminente ministro Marco Aurélio. No seu douto voto, Sua Excelência, que proferiu na assentada seguinte, Sua Excelência concluiu pela improcedência do pedido, por entender que o comando hostilizado, em consonância com o princípio da legalidade, buscou, na verdade, impedir que a administração, em sua típica atividade, estipulasse por conta própria, em edital de concurso, por exemplo, limite máximo de idade para os candidatos ao provimento de cargos públicos, ficando ressalvada a existência de lei que preveja tal restrição. Após breve debate, indiquei adiamento para melhor exame da questão. No entanto, mesmo após as ponderações trazidas pelo eminente ministro Marco Aurélio e que fundamentam a divergência inaugurada por Sua Excelência, peço vênia para manter meu entendimento pela desarmonia da norma impugnada com a Constituição. Note-se que os precedentes apontados, os dispositivos declarados inconstitucionais, também estavam imediatamente precedidos de advertência quanto à inafastável submissão da administração ao princípio da legalidade, e nem por isso deixou esta Corte de considerar que os preceitos atacados
Indo mais além, cercearam a atividade legislativa concernente ao provimento de cargos, na qual deve ser respeitada a iniciativa do chefe do Executivo. Nesse raciocínio, é razoável considerar inexistente qualquer diferença entre a utilização da fórmula, aspas, obedecerá ao princípio da legalidade, vírgula, obedecerá ao princípio da legalidade e, vírgula, também, vírgula, ao seguinte, da que foi empregada na norma ora questionada, que diz o seguinte, sem prejuízo da observância do princípio da legalidade, vírgula, deverá ser observado, etc., etc. Ambas a indicar a ideia de somatório, de reunião de elementos no universo de princípios e regras que devem orientar a atividade da administração. Também não afastaria a convicção pela inconstitucionalidade neste prisma o fato do preceito hostilizado dirigir-se à administração de pessoal do Estado e dos municípios e não à administração pública como um todo. Ora, a administração de pessoal nada mais é do que a faceta da administração pública manifestada nas relações com os seus servidores. Busquei demonstrar, portanto, que são fortes os elementos que levam à conclusão de que a Constituição do Estado do Piauí, como norma autônoma que é, disciplinou matéria, impossibilidade da limitação de idade máxima para acesso a cargo público, dependente esta matéria da participação no processo legislativo de outro poder estatal. Essa conclusão alinhada que foi alcançada pela Corte nos precedentes que mencionei, parte da interpretação de que o feixe normativo no qual está inserido o preceito contestado determina a aplicação de certos princípios, mas que, indo além, estabelece a observância de outras regras. Assim sendo, pedindo vênias ao ministro Marco Aurélio, ratifico o voto antes proferido e julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 57, inciso 6º, da Constituição do Estado do Piauí. Sigo na coleta dos votos. Agora, ouvindo o ministro Menezes Direito. Senhora Presidente, seria talvez prudente, como foi manifestada uma divergência do ministro Marco Aurélio, pois não, que Sua Excelência pudesse expor as razões de Sua Excelência para que nós pudéssemos avaliar e ter os elementos ministro necessários. Marco Aurélio, por favor. Eu tentei resumir as razões do ministro Marco Aurélio, mas talvez tenha sido muito sucinto. A ideia básica exteriorizada em meu voto é que o que veda a Constituição do Estado do Piauí é que o administrador, não é o legislador, no edital de concurso, insira limite máximo de idade. O administrador. Então, a premissa de meu voto, esse preceito não é conflitante com a Constituição Federal. Admito que a lei possa, a lei possa prever limite de idade, quanto aos candidatos a um certo certame, mas não o administrador em si. Essa foi a premissa. Como eu não encontrei, no exame que fiz, um preceito da Constituição Federal que estaria a direcionar em sentido diverso, ao contrário, 37, junge a administração pública à legalidade estrita, eu concluí pela improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade. Eu vou dividir o ministro Marco Aurélio, mas eu vou acompanhar o voto da ministra relatora. Eu tenho a sensação de que a leitura do artigo 61, 2C da Constituição Federal realmente foi violada, porque a iniciativa aí é privativa do chefe do Poder Executivo. Portanto, eu acompanho Sua Excelência Acabei e também... fornecendo a Vossa Excelência base para Vossa Excelência divergir de mim. Não ouvi. Qual foi? Não ouvi. Não seja egoísta, deixe-me deleitar-me com o seu sarcasmo. Ministra Carmen Lúcia. Senhora Presidente, eu queria apenas uma indagação, porque Vossa Excelência é relatora. A norma do artigo 54 dispõe, sem prejuízo do disposto no artigo 39, a administração de pessoal do Estado e dos municípios obedecerá. 6. Vedação da exigência de limite máximo de idade para a prestação de concurso público. Esta norma é uma norma que eu diria
de reprodução de uma norma constitucional. E esta norma constitucional, que é reproduzida não nos seus termos estritos, mas literalmente na sua matéria, é obrigatória, que é o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição, combinado com o 7º, 30, inciso 30. O 39 da Constituição diz: União, Estado, Distrito Federal, instituição, tal. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, entre outros incisos, o 30. O artigo 7º, inciso 30 da Constituição, que é obrigatoriamente a ser cumprido por todos, estabelece proibição de diferença de salários de exercício e de critério de admissão por motivo de idade, de sexo, idade. Então, nós temos uma norma na Constituição Federal que proíbe que para União, Estado, Distrito Federal e municípios se inclua o critério de idade. Aí é norma expressa, não há como discutir, certo? Então, se diz assim, pelo que eu pude entender, estou perguntando a Vossa Excelência, se estiver errado, peço que me corrija. Vossa Excelência concluiu e foi seguida por alguns dos nossos pares, pela inconstitucionalidade formal. Exato. Porque estaria Exato. sendo introduzido uma regra referente a servidor público que competiria, em princípio, ao titular do Poder Executivo encaminhar a proposta de emenda constitucional. Porém, independente de quem fosse, esta regra é obrigatória, mesmo se ela não constar na Constituição. Exatamente como reprisei nesse voto, idêntica norma constante da Constituição do Estado do Rio de Janeiro já havia sido anteriormente declarada inconstitucional, Acolhida também pelo Supremo. pelo vício formal. Pelo vício formal. Eu tenho dúvidas neste caso por dois motivos. Primeiro, porque é uma norma que repete a Constituição Federal. Então, não vejo como, se as constituições estaduais, independente de quem chegue pela via de uma emenda, e até porque, se ela não existir, ela tem que ser cumprida, poderia ser inconstitucional, mesmo que tisnada por esta mácula do envio da matéria, se isto não seria de todo jeito íncito à Constituição estadual. E o que o ministro Marco Aurélio acaba de relevar, que, sem prejuízo, a administração de pessoal, a norma é dirigida ao administrador, e até falava aqui paralelo com o ministro Gilmar, rapidamente, efetivamente, é nos editais e não nas leis que são fixados os critérios de idade. Porque uma lei não vem criando para tais cargos, a não ser muito excepcionalmente. Então, vamos dar um exemplo comum, que, aliás, nós temos pencas de mandado de segurança sempre contra isso. Policiais, Forças Armadas, tudo isso, esses critérios fixados aqui como impeditivos do artigo 7º, inciso 30, independente de se ter ou não na lei, eles têm de ser acatados e são cumpridos. Então, alegar a inconstitucionalidade formal, a meu ver, traz uma seguinte dificuldade que eu até mais ponho do que já estou respondendo. Isto pareceria, à primeira vista, configurar que seria possível ao Estado do Piauí admitir o critério de idade em concursos públicos quando a Constituição Federal não permite. Entende? Mas, de toda sorte... Na verdade, o que o Constituinte Estadual foi acolher o que antes ele não tinha. Foi estabelecer uma diretriz geral, não que a é? Em Constituição consonância Federal, com o que dispõe a Constituição Federal. E que, de toda sorte, ele deveria até ter fixado, se ele quisesse fazer, o ministro Celso, quando foi feita a Constituição, porque é obra do Constituinte desenhar... Sei que se pudesse, talvez, vislumbrar aí uma ofensa, digamos, ao regime jurídico, digamos, à regra de iniciativa, que se refere ao artigo 61 da Constituição Federal. Por quê? Porque o destinatário daquela cláusula de iniciativa reservada é o legislador comum. Eu tenho, ministra, uma enorme preocupação, ministra. Eu tenho uma enorme preocupação, ainda esses dias, o ministro Gilmar também, num outro voto, se manifestou a respeito da iniciativa em
proposta de emenda constitucional, porque nós já tivemos uma grande discussão e isso tem uma enorme consequência. Por exemplo, para a criação de tribunais regionais federais, nós temos hoje uma grande discussão no Congresso Nacional. Os tribunais não têm, o Supremo Tribunal não pode iniciar projeto de lei, só quem pode criar órgão judiciário, quem pode propor é o judiciário. E aí, como é que fica? Então, este tipo de matéria tem consequências muito graves em todas as instâncias. Neste caso aqui, em que pese tratar-se só do servidor, mas o princípio é o mesmo, eu tenho tido muita dificuldade, principalmente quando é, neste caso, norma de reprodução. Ela não é reproduzida literalmente, mas ela é reproduzida materialmente. Na sua essência. Na sua extensão. Se me permite, eu farei a seguinte observação. Eu não excluo sequer a inconstitucionalidade material. Por quê? Porque a norma do 39 não pode ser lida literalmente. É impossível essa norma ser lida literalmente. Por quê? Porque as normas constantes do artigo 7º não se dirigem, e por isso é que a Constituição, no capítulo dos funcionalismos, faz remissão a ela, não se dirige à administração pública. E ali estão descritas em todos ou em quase todos esses incisos situações que não se acomodam às do serviço público. O que significa que o 39 tem que ser lido nos seguintes termos, com devido respeito. Isto é, aplicam-se aqueles incisos no que for aproveitável e compatível com a natureza das funções. Imagine-se certas funções públicas em que se exige um vigor físico, por exemplo, extremo. Policiais. Como não fazer referência ao critério de idade? Sim, estamos a jurisprudência tem interpretado na desse iniciativa jeito, privada, sim, isso aí não pode ser estabelecido como critério de diferenciação. Por quê? Porque não há concurso. Peluso. Na iniciativa privada não há concurso. Peluso. Na iniciativa privada é conveniência do empregador. E no concurso, quando há concurso, ministro Peluso, tem caído é que o empregador use o critério de idade para impedir. Ora, o administrador público não se baseia em critério de conveniência de caráter pessoal. Ele tem que se basear nas necessidades mas a que decorrem da natureza do serviço público. A jurisprudência nessa matéria tem feito cair todas as exigências, já decidiu a não ser que se anteriormente nessa linha. Sim, nós temos algumas decisões já nesta linha, reconhecendo a admissibilidade de limite de idade para policiais. Sim, porque aí é exatamente, aplica-se o princípio da razoabilidade. De razoabilidade ou proporcionalidade, né? Exatamente, aplica-se o princípio da razoabilidade para dar aplicação, só isso. Então, nós temos admitido. Eu vou... Sobre essa questão, né? Quanto à inconstitucionalidade material, nem falo, porque acho que não é o caso. Quanto à inconstitucionalidade formal, depende do cargo, acho que como é que se fala a administração de pessoal do Estado, que aí é que eu acho que é o grave, como alertou Vossa Excelência, porque aí teria que ter o administrador tirando a sua competência da Constituição e não da lei como deveria ser. Então, eu só não vou, eu vou seguir na conclusão, por enquanto, porque essa é uma matéria que me interessa rever, repensar, só não vou acatar, não vou acompanhar nos fundamentos, presidente. Pois e não, vou Vossa Excelência, acompanhar, eu continuo pensando sobre, exatamente, com a ressalva de absolutamente, na parte material, não... Tá certo. Não Ministro Lewandowski. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente ministro Marco Aurélio e acompanhar Vossa Excelência, porque entendo também que a Constituição estadual manieta de forma indevida a administração de pessoal do Estado. Ainda recentemente, numa assentada anterior, nós declaramos inconstitucional um artigo de uma Constituição estadual que estabelecia um limite para o número de desembargadores do Tribunal de Justiça de um certo Estado. E, naquela ocasião, nós entendemos que isso coarta o Tribunal de Justiça no que tange a sua autonomia administrativa e financeira, de fazer face, inclusive, ao número de feitos que tem que enfrentar. Portanto, com a devida vênia, e parece-me que Vossa Excelência, inclusive, acompanhou esse entendimento. Para guardarmos coerência com certos precedentes da Casa, nós temos glosado a exigência do exame psicotécnico quando ele não está previsto em lei, está previsto apenas no edital. É o caso aqui. É possível ao administrador, de acordo com o critério de cada administrador, inserir um limite de idade quanto ao concurso?
Eu penso que não. A situação é idêntica do exame psicotécnico. Pela argumentação trazida pela eminente relatora, na verdade, o tema não seria próprio para não ser seria tratado próprio para a emenda constitucional e poderia ser tratado, sim, e talvez devesse ser tratado em sede de lei. Caso a caso. Carreira por carreira. Eventual infringência... E de resto, a jurisprudência do tribunal, no que concerne, por exemplo, a determinadas carreiras, sei lá, piloto da aeronáutica, oficial do Exército, policial militar, como já observaram, diplomatas. Aí estamos todos de acordo, né? O que eu não consigo vislumbrar, né, é uma transgressão à Carta da República quando se homenageou não o ato administrativo, perdão, não a lei, mas se homenageou na Carta do Estado e se homenageou a lei, afastando a possibilidade de um ato administrativo, simplesmente administrativo, inserir um limite de idade. Mas ao declarar, pelo menos seguindo a proposta da eminente relatora, ao declarar a inconstitucionalidade da norma, nós não estamos a afirmar que então, a eventual diferenciação da idade poderá ser feita em edital. O administrador não pode. A proteção da Constituição Federal permanece. Nós estamos a afirmar. Eu acho que é isso que ficou claro. Eu também, ministro presidente, eu também acompanho o voto de Vossa Excelência e também eu estava aqui a me perguntar, juntamente com a ministra Carmen Lúcia, se eventualmente a própria norma não conteria também vício material, despeciando neste caso, mas é relevante perguntar exatamente por conta dessas singularidades todas que nós estamos a apontar, né? A estruturação de determinadas carreiras que, portanto, pressupõem uma idade mínima para eventual desenvolvimento, ou questões outras ligadas ao próprio desempenho físico, ou mesmo até questões associadas a temas previdenciários. Por isso a matéria é maior, ministro Gilmar. O melhor exemplo é da magistratura. Sim. Não pode ter mais de 5 anos, porque tem que ficar no mínimo esse período. Portanto, mas já com as razões aduzidas por Vossa Excelência, eu me satisfaço e acompanho o voto de Vossa Excelência. Ministro Celso. Senhora Presidente, sem prejuízo de novas reflexões sobre a matéria, mesmo porque a discussão do tema culmina por impor limitação ao exercício pelo Estado-membro do poder constituinte de que é titular, mas o voto de Vossa Excelência ajusta-se à própria jurisprudência constitucional que esta Corte firmou na matéria e que vem, na realidade, desde o regime constitucional anterior, em face precisamente das restrições impostas pela Carta Federal ao poder de iniciativa das leis. Sob a égide da Carta de 69, no Estado de São Paulo, o saudoso procurador do Estado, ilustre jurista, professor Anacleto de Oliveira Faria, escreveu um interessante artigo publicado na revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, intitulado A Estranha Forma de Legislar mediante Emendas à Constituição. Foi, na verdade, uma situação que se registrou em São Paulo, quando a Assembleia Legislativa, para tentar evitar as restrições que incidiam sobre o seu poder de iniciativa das leis, especialmente em matéria de regime dos servidores públicos, começou a apreciar, aprovar e a promulgar emendas à Constituição, que posteriormente, em face de representações de inconstitucionalidade, vieram a ser consideradas por esta Corte incompatíveis com o texto da Carta Constitucional. Então, senhora Presidente, sem prejuízo de maior reflexão sobre essa questão, e também observando que a norma da Constituição tem por destinatários os municípios. Na verdade, impõe aos municípios a observância de um critério que caberia ao município autonomamente eleger. Mas, de qualquer maneira, pedindo vênia, eu acompanho Vossa Excelência, senhora Presidente. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria,
julgou procedente a ação vencido o ministro Marco Aurélio, que a julgava improcedente. Chama a julgamento, sendo relator o ministro Marco Aurélio, embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no recurso extraordinário 175.531. É embargante Vera Lúcia Sabatini, embargado município de São Bernardo do Campo. Presidente, o acordo embargado é da lavra do ministro Maurício Correia e está assim sintetizado. Embargo de declaração, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no recurso extraordinário, consonância da decisão embargada com acórdão proferido pelo Tribunal Pleno, inadmissibilidade do recurso, omissão e inexistência, embargo de divergência, não cabimento, a teor do disposto no artigo 332 do regimento interno desta Corte, não cabe embargo se a jurisprudência do plenário estiver firmada no sentido da decisão embargada, omissão do julgado e inexistência. Na peça de folha 336 a 350, a embargante questiona a pertinência do verbete 339 à espécie, que resultou na não apreciação do pedido contido na inicial. Sustenta que a isonomia prevista no artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal, e aí eu transcrevo, tem aplicação autorizada no município de São Bernardo do Campo, quer seja pelo artigo 115 da sua lei orgânica, quer seja pelo artigo 360 de sua lei base, a 2.240/76, o que estaria a afastar a adequação do citado verbete. Discorre longamente sobre o tema de fundo, defendendo o direito à isonomia pleiteado e o equívoco cometido por esta Corte. O município de São Bernardo, apesar de instado, não apresentou impugnação ao relatório. O voto, Vossa Excelência. A Corte desproveu os primeiros embargos de declaração interpostos pela recorrente, porque, consoante dispõe o artigo 332 do Regimento Interno, são incabíveis os embargos de divergência se a jurisprudência do plenário estiver firmada no sentido do pronunciamento atacado. Fez-se ver que, à época da admissão dos embargos, 9 de dezembro de 1998, verificava-se a dissonância entre as decisões das turmas quanto ao direito ou não de vantagem concedida a servidor ocupante de um cargo ser estendida a outro que estivesse lotado em secretaria de governo, distinta daquela em que se encontrava o servidor paradigma. No entanto, o colegiado maior, no julgamento do recurso extraordinário 173252, pacificou a tese jurídica revelada no ato impugnado. Os embargos de divergência foram conhecidos e desprovidos. Esses fundamentos restaram esclarecidos por ocasião da apreciação dos primeiros declaratórios interpostos pela servidora municipal. Nestes segundos embargos de declaração, versa-se mais uma vez o tema discutido no extraordinário. A recorrente não atentou para o fato de o conhecimento dos segundos embargos estar condicionado à existência de vícios no julgamento dos primeiros. Eu admito os segundos, desde que o vício tenha surgido, quando da apreciação dos primeiros. Ante o exposto, não conheço dos segundos embargos de declaração. O eminente relator não conhece dos embargos. Há divergência? O tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos, nos termos do voto do relator. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência é relator da ação direta de inconstitucionalidade 3.614, requerente o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e requerido o governador do Estado do Paraná. Senhora Presidente, trata-se de ação direta proposta pelo Conselho Nacional da Ordem dos Advogados em face do decreto 1557, de 9 de julho de 2003, do Estado do Paraná. Tal decreto, em síntese, autoriza e disciplina a atuação de subtenentes e sargentos da Polícia Militar daquele Estado no desempenho do atendimento nas delegacias de polícia nos municípios que não contarem com servidor de carreira para o desempenho de funções de delegado de polícia.
Nesta atuação, os referidos policiais militares deveriam elaborar termos circunstanciados a serem encaminhados com os respectivos documentos informativos à Delegacia de Polícia da sede da comarca e estariam integralmente sujeitos à fiscalização e controle do delegado de polícia da sede da comarca, sem prejuízo a que se mantivessem sujeitos às normas em vigor da corporação. Sustenta a ordem, preliminarmente, com amparo na medida cautelar NAD 1590, o cabimento da ação direta, assim considerado como aquele que inova o ordenamento jurídico, direto e exclusivamente pretendendo fundamentar-se na Constituição. No mérito, alega ofensa ao artigo 144, caput, incisos 4 e 5 e parágrafos 4 e 5º da Constituição Federal, porque o pretendido atendimento nas delegacias de polícia caracterizar-se-ia como exercício de funções exclusivas da Polícia Civil, que inclusive exigem formação jurídica para adequado desempenho. Aduz ainda que, conquanto a impugnação seja mais diretamente levantada contra os artigos 1º e 5º do referido decreto estadual, a íntima e indissociável conexão dos demais dispositivos a estas normas arrasta a totalidade do ato ao enfoque da inconstitucionalidade. Outro sim, os policiais militares estariam impedidos de lavrar em termos circunstanciados, por se tratarem de atos tendentes a definir a prática de crimes, razão pela qual se inserem na competência da Polícia Judiciária, cujas funções não são de polícia militar. Em informações prestadas, o governador do Estado sustenta a constitucionalidade do decreto ao argumento de que não se pretende a substituição de delegados de carreira por subtenentes ou sargentos da Polícia Militar, tratando-se de solução provisória, em nome de imperativos de ordem pública. Afirma que concursos públicos vêm sendo realizados sem, contudo, serem preenchidas todas as vagas, o que demanda a manutenção do decreto sob pena de se promover inadmissível lacuna funcional em diversos departamentos de Polícia Civil do Estado. O advogado-geral manifestou-se às folhas pela parcial acolhida do pedido para que fosse declarada a inconstitucionalidade apenas do artigo 7º do decreto, aquele que diz o seguinte: os policiais militares designados para a atividade prevista neste decreto perceberão a indenização de representação prevista na letra D do artigo 26, na forma estipulada pelo artigo 27, ambos da Lei 6.417, etc. O parecer do Procurador-Geral, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, segue entendimento similar ao do Advogado-Geral da União, manifestando-se pela parcial procedência do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade exclusivamente do artigo 7º do Decreto Estadual. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, pelo Amicus Curiae, Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná, a ADEPOL, Dr. Vladimir Sérgio Reale. Excelentíssima senhora ministra Ellen Grace, digníssima presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro relator Gilmar Mendes, excelentíssima senhora ministra, senhores ministros, eminente vice-procurador-geral da República. Num brevíssimo discurso histórico sobre as sucessivas violações constitucionais praticadas na espécie no Estado do Paraná, num verdadeiro cipoal jurídico-legal, cabe recordar, inicialmente, que foi ajuizada pelo ilustre Procurador-Geral da República a DIN 2067 do Paraná, no ponto contra a Lei 10.704/94 daquele Estado, que questionava a totalidade da legislação referida. Não conhecida por falta de ataque à legislação sucessora, Lei 10.818 de 94. Ato contínuo, tendo em vista o não conhecimento da ação pelo Pleno do STF, o Partido Social Liberal ajuizou a DIN 2427 do Paraná em 21 de março de 2001, cujo excelso pretório definiu a medida cautelar pedida, sendo certo que, no mérito, à unanimidade, essa DIN foi julgada procedente. O que constou do acórdão publicado em 10 de novembro de 2006. Ação direta de inconstitucionalidade da relatoria, portanto, do ministro Eros Grau, leis 10.704 e 10.818, ambas 94, Estado do Paraná. Criação de cargos de suplentes de delegados,
posteriormente denominados assistentes de segurança, atribuições das funções de delegado de polícia e assistentes de segurança pública. Violação do disposto no artigo 144, parágrafo 4 da Constituição Federal. Este tribunal reconheceu a inconstitucionalidade da designação de estranhos à carreira para o exercício da função de delegado de polícia em razão da afronta ao disposto no artigo 144, parágrafo 4 da Constituição do Brasil, precedente. Ainda em relação ao tema decidendo, o partido requerente, em 2003, propôs a reclamação em pedido liminar número 2432, Paraná, relator eminente ministro Gilmar Mendes, visando a suspensão das designações dos subtenentes e sargentos da Polícia Militar para o exercício das atribuições destinadas constitucionalmente aos delegados de polícia, processo ainda pendente de julgamento. Vê-se desse modo que a posterior ADIM 3.614, requerida pelo Conselho Federal da OAB, buscou impugnar o decreto 1557, de 9 de julho de 2003, tendo em vista o desacato por parte do ilustre governador do Estado do Paraná, sublinhe-se, ao descumprir a decisão dada pelo STF na DIN 2427 do Paraná. Inconstitucionalidade material do decreto impugnado. Com efeito, verifica-se de plano a inconstitucionalidade material do ato normativo primário guerreado, cujo cabimento ficou demonstrado pelo Conselho Federal da OAB. Saliente-se, portanto, a uma que a aplicação do decreto 1557, como se verifica na matéria editada, resultaria outrossim num verdadeiro controle de constitucionalidade da lei pelo governador, tendo em vista que a vexata quaestio encontrava-se sob a cognição do Colento Supremo Tribunal Federal, a DIN 2427 referida, relator o eminente ministro Eros Grau. Essa inequívoca usurpação de função, portanto, exercida pelo governador do Estado, viola frontalmente o artigo 102, inciso 1, alineado da Constituição Federal, bem como o princípio de separação de poderes. Constituição Federal, artigo 2º. O controle de constitucionalidade de atos normativos é da competência exclusiva do Poder Judiciário. A douta Procuradoria-Geral da República, em parecer sobre o tema em caso símile, dado na ADIM 2737, se pronunciou em matéria pendente de julgamento, relator ministro Ricardo Lewandowski. Ademais, a aplicação da Lei nº 10.521, de 2002, como decorre de seu texto, equivaleria a um controle de constitucionalidade de leis, de resto casuístico, ante a existência de ações diretas de constitucionalidade em andamento perante o Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, em flagrante violação do artigo 102, inciso 1, alinear e inciso 3º, expressões do postulado da supremacia da Constituição, bem assim do princípio também de índole constitucional da independência dos poderes, incerto logo no artigo 2º. A 2, pede a Depol Paraná, data vênia, para enfatizar que o Supremo Tribunal Federal é firme na sua jurisprudência aplicável à espécie, eis que considera inconstitucional as atribuições reservadas aos delegados de polícia e que venham a ser exercidas por outros servidores civis ou militares. Precedentes, ADIM 866 de Sergipe. E recorde-se que o eminente ministro Celso de Mello, em sede de reclamação, chegou inclusive a cassar, na via liminar, designações operadas no estado do Sergipe, com base na ADIM 866. ADIM 1233, Goiás, relator ministro Veloso. 1854, Piauí, Sepúlveda pertence. E ADIM 2427, referida. Assim sendo, como se demonstra na indiscutível comprovação corporificada no ato normativo impugnado, esses delegados leigos, ou chamados calças curtas, como são conhecidos, ressalte-se, vem praticando atos de polícia judiciária, privativos dos delegados de polícia de carreira, previstos no Código de Processo Penal. A ementa a que se refere a ADIM 1854, Piauí, é peremptória em relação às funções de polícia judiciária previstas na Constituição. Delegados de polícia, designação para o exercício da função de estranhos à carreira, inconstitucionalidade, artigo 144, parágrafo 4º, relator eminente ministro Sepúlveda pertence, sede de mérito, em 4 de maio de 2001. A competência das polícias militares é expressa na Constituição Federal. Artigo 144, parágrafo 5º, verbis. Como se vê a todas as letras, cabe às polícias militares a polícia ostensiva
e a preservação da ordem pública. Em nenhum momento quis a Constituição que elas exercessem funções de polícia judiciária, quer no atendimento das partes, na tipificação das ocorrências ou no entendimento em relação ao próprio termo circunstanciado, que ressalte-se que existem mais de 100 tipos penais na legislação penal, quer no Código Penal, quer na legislação extravagante, muitas, inclusive, de alta complexidade, que não permitem que certos servidores leigos possam exatamente conhecer de tal fato, tipificá-los ou até dispensá-los quando há infração penal assim interpretada. No caso, discute-se subtenentes e sargentos da Polícia Militar nesse exercício. Como lembrou no precioso voto, na DIN 2427, o eminente ministro Carlos Brito, de Sua Excelência. Senhor presidente, só queria lembrar que, desde a redação originária da Constituição, no artigo 144, parágrafo 4º, ficou assentado o seguinte: as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária. Esses delegados de polícia de carreira são desenganadamente portadores do título de bacharel em Direito, ou seja, eles têm formação jurídica, formação escolar superior, porque a própria Constituição, no artigo 241, no título das disposições gerais, esclarecia: aos delegados de polícia de carreira aplica-se o princípio do artigo 39, parágrafo 1º, o princípio da isonomia, correspondente às carreiras disciplinadas do artigo 135 da Constituição. Que carreiras foram essas? Privativas de bacharel em Direito: Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública. O fato é que a lei impugnada, no caso ali da DIN 2427, contenta-se com a comprovação de escolaridade mínima de segundo grau completo ou equivalente para os ocupantes desses cargos, no caso, em comissão, criados por ela pela lei posta em xeque, o que chegou a provocar, inclusive, uma argumentação forte da ministra Carmen Lúcia, também sobre a matéria, quando dizia que isso não serviria de gazua, não é, para o exercício de certas funções públicas. Aqui, no caso, nós temos subtenentes, sargentos, conhecendo de ocorrências policiais, sejam de pequeno potencial ofensivo, de médio potencial ofensivo, de grave potencial ofensivo, se é que poderíamos assim chamá-los, do conhecimento inicial por delegados leigos, delegados que não têm formação jurídica, sargentos e subtenentes da Polícia Militar. Portanto, o que se verifica é que o cidadão, sim, esse acaba sendo exatamente, tendo seus interesses prejudicados, na medida em que tais ocorrências são conhecidas porque não tem a habilitação técnica para apreciação preliminar. Portanto, pede a amicus curiae, a Associação dos Delegados de Polícia do Paraná, que seja julgado procedente esta DIN 3.614, requerida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, porque ela tem uma relevância não só no caso do Paraná, em todo o Brasil. Porque, recorde-se, a partir de 1988 é que foi possível estabelecer exatamente no país, com a instituição dos delegados de carreira, nos mais distantes rincões do Brasil, a possibilidade de profissionalizá-lo, sim, e não a utilização exatamente eventual, a utilização precária, a utilização que, nesse caso, não se justifica, data vênia, até porque não basta tê-lo numa sede de uma comarca. Quem está conhecendo da ocorrência ali no dia a dia é o sargento ou subtenente da Polícia Militar, que não tem competência para isso, nem jurídica, nem técnica. Portanto, o amicus curiae, a DEPOL do Paraná, sustenta e pede que a ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, seja julgada totalmente procedente. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra com o relator. Senhora presidente, inicialmente eu ressalto que este decreto detém normatividade e autonomia suficientes para que possa ser conhecido, portanto, rejeito a possibilidade de não conhecimento por se tratar de matéria meramente regulamentar. E eu estou a dizer, senhora presidente, que, tendo em vista o caráter excepcional do próprio decreto, que já no artigo 1º diz o seguinte:
nos municípios em que o Departamento de Polícia Civil não contar com servidor de carreira para o desempenho das funções de delegado de polícia de carreira, o atendimento nas delegacias de polícia será realizado por subtenente ou sargento da Polícia Militar. Então, eu estou a dizer que se trata de atuação de subtenentes e sargentos da Polícia Militar do Estado do Paraná no atendimento nas delegacias de Polícia Civil frente a uma circunstância extraordinária e temporária. O atendimento nas delegacias de polícia, atribuído pelo decreto estadual, nas condições que fixa a determinados membros da Polícia Militar, especialmente quando articulado com a obrigação de elaboração de termo circunstanciado a ser encaminhado à delegacia de polícia da sede de comarca, é o que diz o artigo 5º. Os policiais militares designados na forma deste decreto elaborarão termo circunstanciado encaminhando os respectivos documentos à delegacia de polícia da sede de comarca. Portanto, eu estou a dizer que, neste caso, essas tais atribuições não substituem pragmaticamente nem pretendem substituir normativamente aquelas constitucionalmente designadas à Polícia Civil, que continua sendo a exclusiva responsável pela apuração das infrações penais. O registro de notícias sobre um crime, que no caso específico se opera mediante a elaboração do termo circunstanciado, comprova sua ocorrência, cabendo à Polícia Civil a investigação sobre o fato. Tal atribuição, a meu ver, não foi usurpada a partir da descrição ou da prescrição do decreto 1557, que determinou expressamente em seu artigo 5º a obrigatoriedade do envio dos documentos nesta condição e sem nenhuma outra qualificação jurídica à delegacia de polícia da sede da comarca. O que se verifica em caso é que, ao contrário do entendimento manifestado pelo requerente, o decreto não delega competência constitucional da Polícia Civil à Polícia Militar. Ao contrário, submete os atos realizados pelos policiais militares no desempenho das atividades de atendimento à autoridade final da Delegacia de Polícia da sede de comarca, onde efetivamente se desenrolarão as funções de investigação e inquisição no mesmo sentido, sobre serem tais funções as que caracterizam a singularidade constitucional das funções da própria polícia, tal como já destacado na ADIM 1570. A meu ver, também, não existe afronta ao decidido por esta Corte na ADIM 2427, relator Jobim, porque na norma em exame, como já acima assinalado, não se trata nem de conferir o exercício da função de delegado de polícia a substituto comissionado, nem tampouco de conferi-la permanentemente à pessoa sem a correspondente qualificação profissional. Os policiais militares, referidos pela norma estadual, exclusivamente subtenentes e sargentos, não se tornam, temporário ou definitivamente, delegados de polícia e nem exercem função que lhes sejam próprias. Efetivamente se limitam a atender os reclamos imediatos da população naquelas localidades onde transitoriamente não seja possível a instalação de adequada estrutura policial civil, mas a partir daí não lhes cabe qualquer função subsequente inerente à atividade constitucional de polícia judiciária. Então, eu estou, em relação a essas disposições, me manifestando no sentido da improcedência, tal como já também consagrado na manifestação da AGU e também da Procuradoria Geral da República. Aqui me parece que o que há que se levar em conta é um tipo de pensamento de necessidade e um pensamento de possibilidades. Se trata de uma norma que se tenta compatibilizar norma constitucional e realidade. Quer dizer, à falta de delegado, reconhecem-se essas funções, essas atribuições excepcionais e temporárias ao eventual subtenente ou sargento que esteja naquele município. De qualquer sorte, tal como apontado também pela AGU e pela Procuradoria, o disposto no artigo 7º do Decreto Estadual em Foco, que prevê o seguinte: os policiais militares designados para a atividade prevista neste decreto perceberão a indenização de representação prevista na letra D do artigo 26, na forma estipulada pelo artigo 27, ambos da Lei 6.417, mensalmente em valor igual ao soldo de graduação que possuir. Então, eu estou a dizer que, em relação à concessão da indenização, a que se refere ao aludido dispositivo do decreto, há aqui aumento de despesa
E isso não pode ser realizado por decreto, nos termos do 84.6A da Constituição. Então, eu estou, na verdade, nessa parte, acolhendo parcialmente a ação direta, mas tão somente em relação ao artigo 7º do Decreto 1557, quanto a essa indenização. Portanto, eu julgo parcialmente procedente a ação direta nesses termos, é como me manifesto. O eminente relator julga parcialmente procedente, então apenas para afastar o artigo 7º do Decreto 1557 de 2003 do Estado do Paraná. Há divergência? Então, vou colher os votos. Ministro Menezes Direito. Ministro Menezes Direito. Eu creio que nós podemos deixar essas divergências todas para depois do intervalo. Estou de acordo. Está suspensa a sessão. Poxa, isso, né?